Jornalista, empreender no jornalismo exige coragem. Mas será que exige coragem só? Ou será que é uma questão de coragem e não uma questão de conhecimento? Eu vou iniciar essa conversa com vocês hoje falando um pouquinho da minha experiência dentro do empreendedorismo como jornalista e mostrando que empreender é algo que vai além da coragem, que exige um pouco de técnica, persistência e entendimento de que empreendedorismo dentro ou fora do jornalismo é algo construído e não é uma linha reta ou nem sempre uma crescente. Você tem algumas curvas que você acaba saindo fora do empreendedorismo algumas vezes ou tendo que repensar as suas estratégias de empreendedorismo para conseguir seguir adiante. Mas empreender vale muito a pena se você quer ter oportunidades no jornalismo que vagas CLTs geralmente não conseguem te dar, liberdade criativa, trabalhar com o que gosta, trabalhar de dentro de casa, no caso do jornalismo Gen, monetizar muitas vezes acima da média nacional do que um jornalista ganha. Empreender te abre um leque de possibilidades, mas não tem tanto a ver assim com coragem quanto querem que a gente acredite. Por muito tempo eu escutei sobre empreendedorismo, algo relacionado a essa coragem. Aí, Elida, você vai empreender mesmo? Que corajosa. Aí você vai trocar o certo pelo duvidoso, porque tem essa crença de que o trabalho CLT é o certo. E nada que seja o trabalho CLT é o duvidoso. Por quê? Porque as pessoas acham que tendo o pagamento ali caindo na sua conta bancária todo dia 15, dia 30, esse pagamento é o certo. E quando você empreende, você não tem essa referência quantitativa nem de ganhos e nem se você vai ganhar ou não. Mas quando você olha para o seu empreendimento como algo que vai fazer você se manter financeiramente, profissionalmente, no caso do jornalismo Gen, como posicionamento como jornalista, colocando você em evidência dentro da profissão, não tem dessa de certo duvidoso. E se você parar para pensar, dentro do regime CLT, o que tem de certo? Se a empresa pode, do nada, demitir você. Ficou muito provado durante o processo que a gente viveu da pandemia, do Covid-19, de que o emprego CLT, que é tido como certo por muitos, na verdade não é bem assim. Muitos amigos meus tiveram jornada de trabalho reduzida, salários reduzidos, chegaram a ganhar 30% dos seus salários, e isso só mostrou que eu não estava tão errada assim de ter escolhido o caminho do empreendedorismo. Só o que acontece dentro do jornalismo? Quando as pessoas falam você precisa ter coragem, é porque você não aprende a empreender tecnicamente, vender o seu trabalho dentro da faculdade com tanto afinco quanto você aprende a fazer uma matéria de TV, a produzir um conteúdo para o impresso. Quando a gente fala de empreendedorismo da porta para fora da faculdade, a gente precisa literalmente começar a ensinar coisas básicas e do zero que não foram ensinadas dentro da faculdade. Porque dentro do planejamento da faculdade está lá nos ensinar a técnica do jornalismo. Cada vez mais eles tentam ensinar a gente a empreender, mas geralmente são profissionais que têm pouca ou nenhuma experiência de empreendedorismo e têm muita experiência acadêmica. Então, eles estudam muito o que é o empreendedorismo, ensinam aquilo na teoria, só que quando a gente chega na prática, a gente acaba percebendo que tem outros pontos que nós deveríamos ter visto e aprendido para conseguir empreender dentro do jornalismo. E aí vem a frase: você é corajoso, você é corajosa, colega jornalista, porque você quer empreender. Porque você está empreendendo sem saber como é que empreende. É basicamente isso que as pessoas querem dizer. Porque você está empreendendo sem ter um salário certo, uma demanda certa. Mas você consegue construir essas demandas. E você consegue construir posicionamentos. Você consegue fazer uma transição de carreira também. Se você teve que trabalhar em outras áreas para pagar boleto, não deixe de continuar tendo o seu trabalho de pagar boleto. Porque se você rompe de uma vez com esse trabalho de pagar boleto e vai direto para o empreendedorismo, como eu disse, sem saber a técnica do empreender, você se desespera,
Na primeira oportunidade, você acha que empreender é uma porcaria, você retorna ao padrão de entregar currículo e você volta ao trabalho da maneira convencional que você sempre escutou que era o certo, que era o trabalho que ia pagar suas contas pro resto da vida, que não tinha a menor possibilidade de você trabalhar e empreender, trabalhar com algo que você gosta e ainda pagar suas contas. Sabe? Fica subentendido isso pra gente quando as pessoas falam: nossa, que coragem você é empreendendo, hein? Só que, se você tem um trabalho que paga os boletos hoje e você quer empreender e fazer essa transição de carreira para viver só do jornalismo como empreendedor, você precisa começar. Eu vejo que no empreendedorismo é muito complicado a gente começar, principalmente sem um direcionamento. Então, um dos meus objetivos aqui no Jornalink é mostrar para vocês um caminho através de uma metodologia chamada Jornalismo Empreendedor de Nicho GEM, né? O GEM é a sigla, que é o jornalismo GEM que eu falo tanto, que eu me especializei, que é uma forma de você criar conteúdo como jornalista, se posicionar como jornalista dentro do nicho que você quer. Jornalismo de nicho, que você pode ter visto pouco dentro da faculdade, mas eu tenho certeza que você sabe o que é. E se você não souber, não tem problema, me pergunta. Se você não quiser deixar o comentário, pode me mandar mensagem no privado que eu explico para você. Mas jornalismo de nicho, resumidamente, é você escolher uma editoria que você gosta e tratá-la como nicho. Há uma diferença entre editoria e nicho. Porque com visão empreendedora, o nicho, você explora ele de várias maneiras positivas para levar você profissionalmente a um certo patamar. Quando você trabalha só dentro de uma editoria, é como se você fosse contratado por um jornal e você faz ali o conteúdo só para editoria. O nicho não, você se aprofunda muito mais, se especializa e vira referência, se você continuar dentro desse nicho, cada vez melhorando mais as suas técnicas, que é quase inevitável quando você fica num nicho só. Porque você só vai ter contato com esse nicho. Parece monótono, é chato, Elida, falar só de uma coisa, eu gosto de 1000 coisas. Sim, nós somos plurais, entendam. Pessoas são plurais. Você não gosta só de um tipo de comida, de bebida. Você não gosta só de um tipo de entretenimento, de um tipo de filme, de série. Você gosta de múltiplas coisas. Só que você não trabalha com múltiplas coisas. Só que quando você vai trabalhar, seja no jornalismo ou fora do jornalismo, você é contratado para executar uma função só. Quando a gente fala de jornalismo de nicho, você dentro desse nicho, através da sua pluralidade, dos seus vários interesses, você, do seu jeito, com a sua impressão digital, consegue se desenvolver. Eu sou uma pessoa, vou dar um exemplo. Eu falo de comunicação e empreendedorismo e tento usar como gancho muitas referências da nossa cultura pop, porque eu gosto muito, muitas referências que muitas vezes outras pessoas não acham que são referências que devem ser usadas, né, para falar sobre isso, porque é da minha pluralidade e isso vai acontecer com você também. Quando a gente fala sobre empreendedorismo no jornalismo nichado, né, quando eu falo de jornalismo empreendedor de nicho, e voltando a falar dessa transição de carreira que você pode ter que fazer, você precisa entender que um pouquinho deve ser feito por dia. A gente tem na nossa mente, às vezes, subentendido que quando a gente vê o resultado efetivo, o grande impacto, aquela grande produção jornalística sendo reconhecida, é que a gente é jornalista. E às vezes isso ficou na nossa mente por conta também da nossa vivência acadêmica. Mais uma vez eu falo, não culpa a faculdade por isso, porque a estrutura que vem da faculdade é essa. Aos poucos as coisas vão se atualizando. Mas o objetivo de uma graduação é ensinar você tecnicamente o que é ser jornalista. E o conceito mais antigo do jornalismo é de que a gente é criado para fazer notícia e trabalhar muito com hard news. Porém, jornalismo não é isso. Jornalismo é informar. O que é o jornalista para a sociedade? É o pesquisador da informação. É o que é o responsável por fazer a checagem, por garantir que a gente está ali trazendo fatos, informações, dados verídicos. As pessoas, de modo geral, que não trabalham com comunicação com jornalismo, elas não entendem o impacto de passar para frente uma notícia falsa com tanta plenitude quanto nós. Porque é a nossa função fazer essa checagem. Só que as coisas vêm mudando no sentido de ser jornalista e de só produzir notícia hard news há muito tempo.
E depois desse processo da pandemia, que muita gente teve que trabalhar de casa, ficou mais nítido a nossa necessidade enquanto profissional, principalmente aqui na internet. Eu trago vários dados aqui no Jornalink, mostrando para vocês que tem muita gente produzindo conteúdo na internet, mas que poucos são jornalistas e produzem isso de maneira profissional. Por quê? Porque ainda nós temos que quebrar essa crença do jornalismo feito só em redação. Eu tenho alunos lá em treinamento GEM que já me disseram assim: Elida, já me disseram que eu não sou jornalista, que eu sou blogueira porque eu tenho um blog. E eu aprendi com você que não, que eu sou jornalista sim. Que a partir do momento que eu tô construindo informação, que eu tô fazendo informação, que eu tô trazendo aqui pra internet, eu tô executando minha função de jornalista. E é isso. E aí eu falo, aí vem a parte da coragem, talvez. Tem que ter coragem pra gente colocar a cara aqui na internet, mostrar que a gente é profissional, mostrar o nosso conhecimento, porque quando a gente trabalha em uma empresa, em um veículo de comunicação, a gente está assegurado, de certa forma, por essa empresa, por esse veículo de comunicação. Então, é quase que a gente está ali só executando uma função entre muitas para aquela estrutura da empresa de comunicação funcionar. Mas a gente, quando a gente vem como empreendedor e está fazendo a comunicação a partir da nossa imagem e da nossa credibilidade e daquilo que a gente acredita e sabe do nosso potencial aqui na internet, somos nós por nós mesmos fazendo aqui. Então, exige uma certa coragem. Não vou falar para vocês que desde o início eu conseguia vir aqui fazer uma transmissão ao vivo e falar, trazer um monte de conteúdo para vocês com uma super segurança. Isso é construído. Isso é uma construção. Então, empreender não exige só coragem. Exige um pouco de coragem para começar e ir contra esse monte de opinião dos outros falando que você tá indo pelo caminho errado, que você tá na loucura. Muitos que tinham um emprego fixo fora do jornalismo não tava feliz, só tava pagando boleto e não tava, tinha até esquecido do jornalismo, não tava mais pensando sobre isso. E a partir do momento que tem contato com conteúdos como os meus, começam a pensar de novo que dá para ser jornalista e executar o jornalista. Porque você é jornalista, você só não está jornalista nesse momento. Entendeu? Você é jornalista e você só não está jornalista nesse momento. Porque você talvez agora esteja trabalhando com outras coisas para pagar os seus boletos, porque você é adulto e você precisa viver e pagar suas contas. Mas o que você vai fazer para estar jornalista? Empreender. Aprender com o jornalismo empreendedor de nicho. Transformar sua carreira. Essa é uma das ferramentas. Claro, você tem outras ferramentas, mas eu tô aqui para falar do jornalismo Gen. E aí, a partir daí, você vai ser jornalista e você vai estar jornalista. E o Alex está falando aqui. Realmente precisamos de muita coragem para iniciar e seguir adiante. Com certeza, Alex, a gente precisa de coragem, principalmente para seguir. Porque começar no empreendedorismo é relativamente fácil. Geralmente você tem alguma motivação, geralmente essa motivação é dinheiro, porque você quer ali ou uma renda extra, ou uma transição de carreira, ou se posicionar dentro do jornalismo e empreendedorismo, você viu uma possibilidade. Só que você começa com aquele gás, e quando você está colocando na prática, você começa também a ver que não é bem assim como foi na teoria, como está no papel. Você começa a encontrar barreiras e limitações mesmo, seja de dinheiro para investir e crescer um pouquinho mais, seja de conhecimento, que você precisa buscar um pouquinho de conhecimento para ultrapassar certas barreiras. Você começa a entender que você vai precisar de algo além à medida que você está empreendendo e direcionando a sua carreira dentro do empreendedorismo. Dentro do jornalismo Gen, por exemplo, às vezes você escolhe um nicho que você tem super identificação para consumir, por exemplo, como entretenimento. Quando você começa a produzir conteúdo, você começa a ver que aquilo não está encaixando para você como profissional e você decide mudar de nicho. Eu mesma comecei como jornalista no nicho de casamentos, fiquei por muitos anos e venho fazendo, né? Considero que eu ainda estou nesse processo de transição de carreira, que vocês vêm acompanhando a olhos vistos aqui, desde 2020 para o nicho de comunicação e empreendedorismo para jornalistas. Então, eu foquei aqui no Jornalink para jornalistas, mas o meu nicho é comunicação e empreendedorismo. Então, eu falo bastante até no meu perfil pessoal sobre isso. E é uma transição,
né? Eu vinha desde 2013 no nicho de casamentos. Começou a fazer sentido partilhar o meu conhecimento para vocês, colegas jornalistas, também entenderem o que é o jornalismo gen. Poderia ter ficado quietinha lá, fazendo o meu, ganhando meu dinheiro e me posicionando. Já tinha ali, digamos, os fãs da minha marca, né? Que era o Rapo Casamentos. Porém, eu resolvi fazer essa transição. E é desafiador. Você se questiona. Será que eu tô fazendo o certo? Será que não era melhor eu ter ficado quieta em algo que eu construí com muito suor ao longo de muitos anos? Que já estava ali rodando? Será que não era melhor eu ter continuado ali em vez de vir para outro nicho que eu precisei começar do zero? Mas a partir do momento que você tem o conhecimento, você já sabe o direcionamento, você já sabe os caminhos, você já não se desespera tanto com o meio do processo, né? Enfim, são muitas coisas que a gente acaba avaliando durante essa jornada de empreendedor. Ao Alex. Não sou jornalista, mas quero iniciar algo em breve. Obrigada por não ficar quietinha. Imagina, Alex, muito bom. É um combustível receber mensagens como a sua. E isso, venha pro nosso lado aqui. Inicie sim e pode contar aqui comigo, tá? Deixa sempre seus comentários aqui. Mas é isso. Resumindo nosso papo, galera. Basicamente, a gente precisa de coragem para empreender sim. Para empreender no jornalismo um pouquinho mais, porque a gente sai da faculdade bem cru quando o assunto é empreendedorismo, principalmente quando o assunto é empreendedorismo na produção de conteúdo, porque você vai empreender na prestação de serviço, sendo assessor de comunicação, assessor de imprensa, mas na produção de conteúdo ninguém te ensina que tipo de conteúdo que você tem que fazer para a internet, como se posicionar na internet como jornalista ou como marca. E aí você fica refém aí de modelos de negócio que não tem nada a ver com jornalismo e caem em armadilhas, inclusive, de produzir conteúdos que te distanciam da imagem boa que você quer passar como jornalista, tá? Mas não só coragem que você precisa, né? Coragem é essencial para você prosseguir na jornada, mas você também precisa de conhecimento e eu tô aqui para compartilhar meu conhecimento com vocês.